Olá, gente, a paz do Senhor, estamos de volta aqui com mais um bate-papo. E cada bate-papo, gente, é uma pessoa diferente e todas especiais. E nesta feita nós estamos aqui com a irmã Cleide, Cleide Maria, Maria Cleide. É, Cleide, como é mesmo? Cleide Maria. Cleide Maria. E agora nós iremos conversar, ter uma longa conversa falando dos milagres de Deus na vida dela, do que Deus fez na caminhada dela e o que ela está contemplando ainda hoje. A paz do Senhor, irmã A paz do Cleide, Senhor, seja irmã Cida, muito bem-vinda. obrigado. Quero aqui agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com você um pouco da nossa história e quero É um dizer para as prazer. pessoas que estão nos ouvindo nesta hora que sejam abençoadas nesta manhã E por seja edificado, né, e com essa seja fortalecido no que Isso. nós vamos falar nesta manhã. Que o que a gente for conversar nesta manhã seja para abastecer alguém que esteja precisando neste momento de uma palavra, de um Amém. incentivo, através de uma palavra, ser incentivado, né? É verdade, irmã Cleide. Ei, irmã Cleide, eu sei que você não é do Piauí. Eu quero que você assim, conte assim, da sua história, de onde é que você é, como foi que você chegou aqui em Teresina. Conte aí um pouco assim, das suas experiências, da sua saída do seu estado, da sua cidade, da sua igreja para vir para outro estado totalmente diferente, clima diferente. Quero que você conte um pouco dessa experiência aí que você teve. Sim, na verdade mesmo, eu sou do Maranhão, uma cidade chamada Lago da Pedra, na qual morei, nasci e me criei nessa cidade, vivi lá até aos meus 38 anos de Eita, foi idade muito tempo, gente. e congreguei, né? Minha congregação era o Vale da Benção, Igreja de Lago da Uhum. Pedra, Assembleia de Deus, e me converti aos 16 anos, né? Comecei a conhecer Jesus pessoalmente, como diz, pessoalmente, entre aspas, saber o mais profundo Uhum. do que é servir a Jesus, né? Que na É, verdade mesmo, eu sempre tive esse desejo. Desde que eu me entendi, eu tinha um desejo pelas coisas de Deus, né? Só que uhum. de maneira diferente de hoje. Por exemplo, eu me congregava em uma igreja católica. Lá eu me dedicava, né, na obra lá, mas tinha algo lá que eu não me sentia bem, não me Faltava alguma sentia. coisa para É, preencher. exatamente, era aquele vazio, né? Aí Uhum. ali eu queria estar envolvido porque eu queria fazer algo para Deus. Para mim, eu queria mostrar para Deus que eu estava ali, eu queria chamar a atenção de Deus. Mas ainda não era o jeito que a gente tem que servir a Deus, né? Uhum. Então, o que que acontece? Eu chegava para minha mãe, assim, um pouco engraçada essa história. Eu chegava para minha mãe e dizia assim: "Mãe, deixa eu ir para a igreja de crente, mãe." Ela disse: "Menino, o que é que tu quer fazer em igreja de crente? Que tu vê que aqui ninguém é crente. Da onde tu tirou essa ideia de ir para a igreja de Engraçada crente?" essa Eu história. dizia: "Não, mãe, mas é porque eu tenho vontade de ir na igreja dos crentes." Ela disse: "É, pois vamos ver, um dia tu vai." Aí eu, tudo bem. Aí tinha minha vizinha, né, lá de frente da minha casa, que era evangélica, né? E ela Uhum. foi, eu disse para ela que eu tinha muita vontade de ir com ela na igreja dela. Ela dizia assim: "Pois vamos, né? Que o nosso papel é esse, querer que as Aham. pessoas vão conhecer Isso, Jesus." é verdade. Então, ali eu pedi para a mãe para mim ir com ela. A mãe disse: "Tu nem tem roupa para ir para a igreja de crente. Crente tem que ir com saia lá embaixo, com os braços cobertos. Tu não tem Meu essa roupa Deus. e nem eu tenho dinheiro para comprar." A irmã pegou e disse: "Não seja por isso. A roupa dela, se for pela roupa, ela vai para a igreja." E lá, né? Então eu ganhei essa roupa da irmã, né? Um vestidinho de manga, ainda lembro do Oh, vestido, meu né? Deus. E aí eu fui para o culto com a irmã. Cheguei lá exatamente em uma festa muito grande na Ai, igreja. coisa boa, festa de crente. Eita, Glória! Aí, quando eu chego na igreja, a irmã foi sentar um pouquinho mais à frente, que a irmã cantava no vocal, e disse: Uhum. "Ó, você fica sentada aqui que eu vou sentar ali." Tudo bem. Quando terminou os louvores, né?
Aí vem a palavra de Deus, que é o que a gente está esperando, um alimento para nossa alma. Ansiosa para ouvir. O que vão falar? Pois é, aí lá o pastor começa a pregar. Quando o pastor começa a pregar, tudo bem, vou me empolgando em tudo. Mas a partir do momento que o pastor diz assim, hoje vai cair fogo dentro da igreja. O fogo vai cair. Quem quer o fogo aqui nessa noite? E ali eu fiquei, meu Deus, que fogo é esse, meu Deus? E eu fiquei olhando para os 4 cantos da igreja e eu disse, eu que fico aqui no fogo, eu vou sair. Quando eu chego na porta, o porteiro me para, você vai para onde? Eu digo, eu vou me embora. Eu comecei a chorar, ele disse, mas por que você vai embora? O pastor disse que vai cair fogo na igreja. E ali, hoje eu conto sorrindo, né? Mas no tempo foi desesperador. Aí eu saí, né? Quando o porteiro disse, não, você não vai sair. E eu consegui, que ele botou a mão assim, né? Ele ficava sempre com a mãozinha assim. Eu passei por debaixo da mão dele e corri para casa. Menina, eu não sei como eu cheguei em casa. É uma história assim bem engraçada, né? Meu Deus do céu, que interessante. Quando eu chego lá em casa chorando, a mãe disse, o que foi, o que foi? Eu digo, mãe, o pastor disse que ia queimar a igreja, ia cair fogo dentro da igreja. Ela, eu não te falei que não era para tu ir para a igreja de crente? O que foi que eu te disse? Meu Deus! O que foi que eu te disse que não era para tu ir para a igreja de crente? Aí eu fiquei por ali. E a mulher, a irmã que eu fui com ela, ficou me procurando lá na igreja. E isso gerou um tumulto. Enfim. Meu Deus, mas a tua casa era perto da igreja ou não? Não tão perto, né? Não tão perto, assim, há uns 20 minutos lá para casa. Porque eu não sei como eu cheguei lá. Sozinha, hein, sozinha. E aí, irmã, foi quando a irmã chegou, que ela foi explicar para mim e tal. E aí eu, muito pequena ainda, né, não entendia. Eu tinha em média 12 anos. E isso ficou no meu coração. Eu não quis mais ir para a igreja com ela. Mas o meu coração só falava de ir para a igreja. Continuei indo à igreja católica. Mas o coração pedindo. Mas o coração que era para lá. Inclusive, eu participava, né, da igreja católica, daquelas liturgias que são lidas ali por perto do padre, que fazem as preces. Tinha aquela toda liturgia, né? E eu não me sentia bem. Quando foi um dia, sempre havia procissão que eles fazem, né? De imagem e tudo. E ali era pra gente se fazer presente. E eu tá ali na frente. Mas o meu coração não pedia para mim ir para aquela procissão. Não pedia. Ninguém tinha falado para mim a respeito disso, mas eu não conseguia ir para essa procissão. Não conseguia. Tinha que ter uma coisa. Deus. Passei um tempo inteiro na igreja católica, mas nunca participei de uma procissão, porque nunca dava certo. Foi até que um dia, né, eu lendo a Bíblia, eu tinha curiosidade na Bíblia e eu comecei a ler. Aí quando eu vi o versículo, não farás para ti imagem de escultura, eu fui entender o porquê que eu não ia. Deus já tinha um chamado dentro de mim. Estava te preservando para você não fazer parte daqueles rituais. Exatamente. Então, hoje que eu conheço a palavra de Deus, né? Conheço Jesus. Então, aí eu vejo que ali foi um trabalhar de Deus na minha vida. Que não era ali meu lugar. Então, irmã Cleide, como foi que tu aceitou Jesus? Aí eu veio outra história. Quando eu completei 15 anos, eu disse para minha mãe, mãe, eu completei 15 anos, eu posso ser crente? Meu Deus, interessante. Aí ela disse, pode, minha filha, pode sim. Eu disse, pois eu posso fazer um culto aqui, mãe, que através desse culto é que eu quero ser crente. Ela dizia, pois, vou ver aí quem é que faz esse culto para me pedir esse culto aqui para casa. Então, eu falei com o irmão, os irmãos ficaram muito empolgados com aquilo, né? Então, a gente fez um culto lá em casa. Aqui já tinha passado mais ou menos 3 anos, doido. Exatamente. 3 anos da carreira da igreja. Da carreira da igreja, com medo do fogo, né? Que eu não sabia que fogo era esse, que eu não conhecia, né? Aí, isso teve o culto, foi interditada a rua, muita gente no culto, muita gente. Um culto mesmo assim que marcou a minha vida. E ali, na hora do apelo que eles fizeram, né? E eu me levantei do meio da multidão e disse que eu queria ser crente. Foi mesmo. E ali, então, até hoje, para a glória do Senhor Jesus, não me arrependo.
Faria Eita. tudo outra vez, mesmo correndo com medo do fogo. Aí depois que tu te converteu, tu foi entender, né, Cleide? O fogo que o pastor Depois, falava. era o fogo do Espírito Santo de Deus Pois que é, que envolve, né, a ia vida da... envolver a nossa vida espiritual ali naquele momento, e hoje a gente vê, né? Então, você comentou a respeito da minha vinda para cá, né? Isso. Então, aos 38 anos, aprove ao Senhor nós Sair do deslocar, Maranhão, se do Lago da Pedra, deslocar, né? Da nossa cidade, a nossa linda Lago da Pedra, no conforto. do conforto do meu lar, do meu trabalho, abrir mão de tudo, para chegar até aqui nessa Teresina, na famosa Teresina, né? Que eu nunca imaginei de um dia na minha vida eu sair da minha terra para me vir para Teresina, Você nunca tinha sem, vindo assim, vim, eu já tinha vindo, mas para pra resolver morar. saúde, né? Uhum. Mas nunca imaginei de vir para Morar. morar, né? Meu pensamento não era esse, de ninguém lá em casa. Então, aprova o Senhor com seus planos, né? Com que a gente não sabe da vida da gente. Também não sei se aqui vai ser meu lugar Ainda, né? Não ainda, sabe né? Não ainda. sei, apesar de eu estar amando aqui. Mas não sei, Deus tem seus planos, né? Então, É. aprove ao Senhor nós virmos para cá. Uhum. Chegando aqui, Teresina, a gente achou tudo muito estranho, começou a se perguntar o Quente. porquê, meu Deus, o porquê que eu tô fazendo aqui. Deixei minha casa lá e tô aqui, Senhor, morando de aluguel. Qual é o significado, meu Deus, da gente estar aqui? E aí tudo bem, uma semana, um mês, fomos achando ruim assim, estranhando o local, né? Uhum. E aí, aos poucos, a gente foi começando a se adaptar. Mas aí, quando a gente estava se adaptando, aí veio um vendaval. Meu Deus. Aí chega o vendaval na vida da família da Cleide. E aí, Jesus, o que, que nós vamos fazer agora? Nossa casa está lá, alugada, nós estamos aqui todos desempregados, nós não temos como manter a nossa família por ser grande, né? Uhum. Então nós não temos, Senhor, como nós vamos fazer para nós nos manter aqui? Como que nós vamos fazer para voltar para nossa casa? Se eu já deixei meu emprego para trás, já deixamos tudo para trás. E aí, Senhor, sem nós conhecer ninguém aqui nessa cidade, quem nós vamos chamar aqui para ajudar nós? E aí a gente só entrou em desespero. Era oração e desespero, porque como a gente é ser humano, é cheio de falha, há É. momentos na vida da gente que a gente acha que Deus não existe, Deus não está vendo a gente. A gente chega a questionar: o que foi que eu fiz, Senhor, para me estar pagando? O que, que eu estou fazendo? Que eu estou passando por tudo isso, né? E aí É verdade. vem a fé, vem a falta de fé. Você não sabe, você entra num caminho assim, você entra num caminho que eu digo, o seu pensamento voa longe. São vários porquês, Fica tipo em várias um labirinto, né, interrogações, Cleide? exatamente, sem conhecer ninguém, né? Aí comecei a ir para a igreja aqui, descobri onde era a igreja, porque eu não sabia onde era a igreja, comecei a ir para a igreja. Então, lá comecei a conhecer os irmãos, no qual me identifiquei com você quando vi a primeira vez. Vi você, eu digo, aquela irmã ali vai se identificar comigo. Mesmo doida E, desse jeito aqui. e aí a gente começou, né, a perseverar, indo para a igreja, via uns levantes, a gente superava aqueles levantes, mas a gente chegou a um ponto que não tinha mais condição de se manter na nossa alimentação, nas nossas despesas de aluguel, de energia, porque tinha aquele porém, ou você paga o aluguel para você morar debaixo de um teto com sua família, ou você compra comida para matar A a fome dos fome. seus filhos. E aí, Senhor, que desafio é esse? Meu Meu Deus, eu Deus. com minha casa lá em Lago da Pedra e tá aqui numa situação dessa. E Nada de aí, entender nada do que estava nada de acontecendo. entender. Meu Deus, não estou entendendo nada. E aí, as irmãs, eu comecei a comentar com a irmã, comentando com outra, aquele desabafo. Até que um dia, as irmãs
se reuniram, né? E começaram a levar cesta básica para a gente começou a viver de cesta básica doada pelas irmãs, pelo povo, né? Uhum. Então, para nós era bom, porque a gente sabe que Deus não desampara os seus. Ele manda a providência na hora certa. É, Então, quando a é gente não tinha verdade. mais de onde tirar, Deus começou a usar as irmãs, né? Para Uhum. suprir. Vocês não vão morrer nesse deserto. Mas a gente não entendia, a gente era altamente ignorante, né? Mas Meu mesmo assim, não Deus. saímos da presença de Deus. Conversando com Deus, questionando Deus, mas nós não saímos da presença de Deus, né? Então, irmã, começou, né? Aí a gente foi morar em uma casa que patrocinaram uma casa que a gente poderia morar por um certo Que era a tempo. a casa da igreja, né? Por um Casa certo pastoral. Quantos meses tu tempo, morou lá? 5 meses. A Foi. gente estava de plano assim, passar mais tempo, mas Prove a houve. Deus. Deus tinha outros planos. É, Então, né? Precisou da gente sair da igreja, da da casa casa. pastoral. E aí a gente foi procurar aluguel, casa para alugar novamente. A gente estava 5 meses sem pagar aluguel, aí já ia começar tudo de novo. Nós desempregados, né? Eu e o esposo desempregados, não conhecia ninguém. Então, irmão, travou tudo. Ninguém conseguia um emprego para nós. Ninguém Nada conseguia. dava certo. Nada dava certo, nada, nada, nada. E aí vinha um desespero no meu esposo, né? Ele ficou tão desesperado que ele chegou a querer tirar a própria vida porque ele não aguentava aquele sofrimento. Meu Deus. Ele não suportava aquele sofrimento de ver os filhos dele precisando da alimentação e não ter, né? Então, ali foi um momento desesperador. Aí quando você pensa, aqui é o fim, acabou. Aí Deus vem E com a diz ainda, providência, diz né? assim, ainda não é o fim. Mulher, Te Deus é levanta, lindo. te levanta, sai desse labirinto, sai dessa terra e vai agir. Que Eita agora é glória. comigo. Agora é comigo. E aí eu lembro que eu tava lavando uma louça lá na cozinha. E o meu esposo tinha, como a gente não tinha conseguido emprego, a gente inventou uma venda de lanche na rua. Eu lembro, venda de caldo de carne. Caldo de Eu carne, lembro, ai, mas era gostoso, gente. Volta a fazer de novo pra mim. salada de fruta, Isso, de manhã era a venda de caldo, caldo e à tarde era salada a de salada de fruta, eu fruta. lembro. E ali Deus começou a abençoar ali, né? Daquele momento que ele se dirigiu a sair com a sua venda, o primeiro dia foi fraco, o segundo foi fraco, mas de uma semana em diante, Deus abriu as portas de uma forma extraordinária. Escancarou. Escancarou. E ali ele começou a ter dinheiro para suprir as nossas necessidades. Ali toda semana a gente tinha uma geladeira abastecida, não faltou mais nada de comida, nada, para a glória do Senhor, né? Então, eu fiquei pensando, meu Deus, meu esposo sozinho trabalhando, eu que já tinha costume de trabalhar, né? E a gente acha ruim, que a mulher hoje é isso. Ela quer viver independente, ela quer ter suas próprias coisas, comprar suas coisas, ela quer, né? É verdade. Porque sabe, quando a gente quer comprar uma coisa, marido, mulher, pra que tu quer esse dinheiro? Não, a gente quer o dia da gente, porque a gente vai lá, compra e É supre verdade. aquele desejo que tá na É. gente, né? Então, eu comecei ali, né, a orar para Deus naquela pia, lavando aquela louça. Eu digo, Senhor, mostra um lugar para me deixar meu currículo, Senhor. E aí Deus tocou no meu coração de eu deixar no Carvalho. Eu já tinha deixado em todos os lugares possíveis, mas o Carvalho, eu digo, não, se os outros não me chamaram, o Carvalho vai me chamar, né? E ali eu deixei o meu currículo. Quando meu esposo chegou, eu falei para ele, eu disse, Elias, eu queria que tu fosse comigo deixar um currículo lá no Carvalho. Ele disse, já vem tu com essas inventações de deixar currículo. Tanto que tu já deixou e nunca conseguiu nada, tu vai conseguir agora? Eu digo, não, mas agora Deus me tocou aqui, é para me deixar lá no Carvalho. Ele disse, rapaz, pois só se tu for só, porque eu não vou não, porque eu não vou ficar doido entregando currículo.
Aí eu disse, não, pois se você não for, eu vou de Uber, mas eu vou deixar esse currículo hoje. Aí ali imediatamente disse, pois tá bom, pois eu vou. Eu disse, pois nós vamos, que vai ser diferente. Aí ali eu providenciei rápido o meu currículo, o currículo da minha filha. Eu digo, eu vou levar os dois, porque eu sou velha, ela é nova. Quem sabe ela mais nova consegue. O que conseguir tá bom. Peguei os dois currículos, fomos deixar. Não passou uma semana, o Carvalho ligou pra gente ir para se a gente poderia ir para uma entrevista. Foi As mesmo. duas, eu e minha filha. Se eu poderia ir para uma entrevista, eu digo, posso sim. Eu com sede de De trabalhar, né? E uma trabalhar. oportunidade dessa, acha que eu ia perder? Era para estar lá 2 horas da tarde. 12h30 eu estava lá com a minha filha. Mas nesse período aí você ainda estava morando de aluguel. De aluguel. Hum. Ainda estava de aluguel. E aí a gente foi, né, pro Carvalho. 12h30. Só nós duas lá. Só nós duas. Aí começou. Como era 2 horas, mas eu tava com aquela ansiedade de não chegar atrasada. E Uhum. longe onde ia ser a entrevista, né? Aí fui logo. Quando chega, irmã, nós chegamos a 12h30. Quando dá 1 hora, começou a chegar um, chegar dois. Eu sei que até 2 horas, quando eu olhei, a vista já não alcançava a multidão de gente Para para fazer a entrevista, entrevista. sendo que a gente saiu toda empolgada achando que era só nós duas, para ver até Ô, que Cleide, ponto. quando tu viu aquela multidão de gente, pensou, meu Deus, eu tô fora, tô descartada. Quando eu vi aquela multidão, eu digo, meu Deus, aí vai entrar meu esposo, vai dizer assim, eu não te disse que não era para deixar currículo? Aí eu fiquei, eu digo, não, mas eu já estou aqui, Senhor. Se foi o Senhor que abriu essa porta, tocou em mim naquela manhã para mim vir deixar esse currículo, Deus sabe o que é que vai fazer aqui no meio dessa multidão. E Uhum. ali, quando faltava 10 minutos para 2 horas, aí veio a moça, né, do setor de RH e explicou para a gente que ia ser uma prova escrita, uma dinâmica e uma entrevista. Quem concordasse poderia entrar, quem não podia voltar. Eu digo, eu Uhum. já estou aqui, eu vou entrar. Ali a gente entrou, irmã, com aquela multidão de gente. Chegamos lá, Meu meu Deus. Deus, Senhor, e sempre orando a Deus, pedindo a Deus. Irmã, quando ali era em média de 65 a 70 pessoas fazendo Meu aquela prova Deus. para 10 vagas. Só era 10 Meu vagas naquele momento. Deus. E ali ela disse: olha, quando vocês terminarem as provas escritas, ela entregou para cada um. Terminar, Uhum. vocês têm meia hora para responder essa prova. Acho que até menos, eu não lembro. Mas de meia hora não passava. Muita questão mesmo. Pegadinha, tudo. Resumindo, Pegadinha. mas resumindo a história, você conseguiu, Sim, para a glória de a Deus. Brenda também A conseguiu. Brenda conseguiu. Foi mesmo. De 10 vagas a De gente 10 vagas, tinha conseguiu. 70 pessoas. Em média de Você, 65 a a 70 70, vocês pessoas. conseguiram o emprego. A gente conseguiu o emprego, né? No Eita, qual até hoje eu tu tá ainda empregado. É permaneço mesmo. no meu emprego. Isso já faz mais de 3 anos. 3 anos e 4 meses É de mesmo, empresa. Cleide. Então, através dessa porta aí, o que que aconteceu? Eu conheci pessoas, né? Era para Dentro da mim, empresa. dentro da empresa, era para mim ir para um determinado bairro. Uhum. Não deu certo. Eu falei, olha, eu não posso ir para esse bairro porque é muito longe, o transporte, não tem um transporte para mim ir e tal. Então disseram, ó, pois a gente tem outro setor que vai ficar bom para você. Você quer? Eu digo, esse aí dá para mim, até ir a pé. Eita, Deus fiel. Mulher, olha, essas coisas assim, quando é de Deus, assim, que Deus está proporcionando pra gente, ele dá o jeito, ele marca tudo, e você escolhe, oh Deus, eu quero desse jeito, né, Cleide? Meu Deus, isso é forte demais. Aonde que Desse uma jeito. empresa faz isso, se não for Deus que tá no Se não for negócio? Deus, né? E ali, irmã, eu fui para esse lugar, né? Onde eu fui. Quando chego lá, eu comecei a conhecer pessoas. E as pessoas começaram a perguntar de mim se eu era novata na empresa e tal. Uhum. Eu digo, eu entrei agora, eu não conheço ninguém. Eu fiz essa prova, fui chamada e tal. Aí disseram, irmã, você tem casa própria e tal.
Eu digo, não, eu moro de aluguel. Tem sido muito difícil, a gente enfrenta muita coisa. Ele disse, irmã, é o seguinte, a minha esposa, ela é de uma comunidade no qual ela consegue loteamento para as pessoas que não têm. A senhora quer se inscrever nessa Menina, foi mesmo. nessa lista, porque ela tem uma lista agora que vai ser doado, loteado uns terrenos para entregar para as pessoas. Você quer? Eu digo, meu amigo, pode botar meu nome aí. Botei meu nome, né? Quando eu chego em casa, que eu contei pro meu esposo, ele disse: Rapaz, essa história aí Não não procede, não. procede, não. Como é que a pessoa vai dar um terreno dentro de Teresina, de uma capital, sendo que um terreno aqui é um absurdo? Rapaz, só sei não, E né? Cleide, quer dizer que teu terreno tu ganhou. Ganhei. Gente, isso aí eu não sabia. Então, aí eu fui e coloquei o nome, né? Aí a mulher disse: você vai com o seu documento na prefeitura, faz a sua inscrição, dê seu contato e aguarde, que a gente vai ligar para você. E eu esperei, passou 5 meses e nada dessa mulher ligar. Aí meu esposo, Cleide, a gente disse, não tem quem dê terreno numa capital dessa, Cleide. A gente morando lá em Lago da Pedra, ninguém dá, que é uma cidade pequena, e uma capital dessa, quem é que vai pegar e dar terreno para os outros? Eu digo, não, mas já disseram que essa mulher já deu muito terreno e as pessoas estão morando debaixo de um teto porque essa mulher deu. Então é onde a gente Meu vê que Deus. Deus cria mesmo assim situação na vida da gente pra É. gente, né? Porque assim, irmã, era para mim ter ido para outro setor. E a Provideus lá não dá certo e eu caí nesse setor no qual eu conheci a pessoa Pra que abriu ajeitar. uma porta de moradia para mim e meus filhos, né? Meu Deus do Então, céu. a gente recebeu o telefonema para ir buscar o nosso terreno, para ir receber, medir tudo certinho e tá na nossa mão. E Meu a gente Deus. recebeu esse terreno, né? Para a glória do Senhor Jesus. Construímos nossa casa. Eita glória! E aí, Mulher, Deus é lindo. Ai, que coisa e hoje nós boa. estamos na nossa casa, nós conseguimos construir essa casa. Eu agradeço primeiramente ao Senhor Jesus, porque Ele é especialista nisso. Meu Deus, gente, Deus é Não fiel, gente. tem, não tem outra Gente, explicação. se não for o próprio Não Deus no tem, meio gente, dessa não tem. situação. Então a gente começa a ficar com vergonha de Deus das besteiras que a gente murmurou. Às vezes fala e pensa, né? Exatamente, que a gente murmurou, a gente fica dizendo, meu Deus, para me chegar até aqui, o que o Senhor fez? E aí, irmã, eu entrava em contato com a pessoa, né, e falava a minha situação aqui. E a pessoa dizia assim: Cleide, quem diria tu tá nessa situação? Porque tu com a casa aqui em Lago da Pedra, tua casa muito boa, uma rua Meu boa, e hoje Deus. tu tá de aluguel, bolando no meio do mundo, vivendo de favor dos outros, né? E hoje Uhum. eu já ligo para ela e disse, irmã, a casa que eu consegui aqui em Teresina dá duas da de Lago da Pedra. É mesmo, Cleide. Através disso, o meu filho também construiu uma casa para ele, muito boa. Olha A gente aí. fala assim, irmã Zilda, que é uma casa muito boa, é porque, não para a gente se exaltar, é porque a gente que serve a Deus, a gente tem que entender que Deus quer o melhor para os seus filhos. É verdade. Agora basta você saber usufruir do que Deus está lhe entregando, É verdade. né? Tipo, eu passei por aquela situação toda, eu vivia de cesta básica da igreja, morei de Morando de favor na favor. igreja, né? Depois fui morar de Fui morar de aluguel. aluguel e aquela coisa toda, né? E aí Deus honrar a gente com a De casa. uma maneira assim inexplicável, né? Porque esse caso Inexplicável. aí é algo inexplicável, porque para ganhar o terreno, assim, que terreno Ganhar um aqui é caro. terreno em uma área nobre, sem falar que é área nobre, Aí, né? mulher, é Deus. Deus ele faz essa surpresa com a gente. Deus é especialista. Aí então, como eu quero dizer, primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade, porque Ele é fiel na nossa vida, mesmo que ele seja infiel, mas É, Ele é ele fiel. permanece sendo fiel. E a empresa, né?
que Qual você a trabalha? qual eu trabalho, abriu essa porta para mim, acreditou no meu trabalho e através dessa empresa Deus tem me abençoado. Deus só tem me abençoado. E depois agradeço demais, demais a mulher que fez isso por mim Meu também. Deus. Usada por Deus, irmã, usada por Deus. O nome dela é Socorro. O pessoal conhece Socorro da Madre Teresa. Uma mulher do coração enorme, que não Meu tem explicação para Deus. um coração daquele. Acho que eu já ouvi Honesta, falar. uma mulher honesta, deu terreno para nós, de coração, com prazer, escolheu um lugar abençoado para colocar a gente, né? Sem cobrar Gente um do centavo, céu. sem explorar um centavo, né? Sem um centavo, irmã, não paguei um centavo naquele terreno. Deus é fiel. E hoje tem uma casa que, se eu abrir a boca para me vender ela, eu vendo muito mais caro do que a que eu tinha em Lago da Pedra. E para você ter uma Mas ideia, você já irmã, vendeu de Lago da Pedra? vendi. Tipo, para ver como Deus é. Quando a gente começou a construir essa casa, era uma casa enorme. Chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo que passava dizia: Meu Deus, que tamanho de casa é essa que esse povo vão Dando construir? microfone. É a emoção. A emoção, A eu batendo no emoção, microfone, eu a sei. emoção, eu tô Faz emocionada. parte, né? É. Então, as pessoas se admiravam. Meu Deus, que casa grande é essa? Que tamanhos, sabe? A nossa família é grande, nós gostamos de espaço, né? Então, a gente conseguiu construir essa casa, o meu esposo vendendo caldo e salada de fruta, né? Aí houve um dia, né? Depois que a gente Meu conseguiu essa Deus, que casa, coisa linda. a gente dizia assim, meu Deus, eu até olhei assim, como que a gente vai conseguir construir uma casa desse tamanho? E Elias, por que que a gente não fez só um quartinho? Não, Cleide, não cabe nós. Eu digo é mesmo, porque foi Deus que deu e ele vai providenciar o fim, né? Meu Porque ele é fiel. Deus do E ali, céu. irmã Zilda, o meu menino, o meu filho, entrou a pandemia, né? Uhum, E o meu filho viu que estava fraco, de repente caiu a venda do caldo, da salada. Ninguém vendia mais, porque ninguém abriu os É, comércios, ninguém né? tava na rua mais, né? Ninguém Tudo abriu os isolado. comércios. Aí o meu esposo veio a tristeza nele de novo. Eu digo, não, meu irmão, não pode parar, porque nós já chegamos até aqui. Olha o que a gente enfrentou lá atrás. Nós já chegamos até aqui. É um fortalecendo o outro, né? Então, Deus é fiel para cumprir. Né? Aí então, irmã, o meu filho viu que ele estava triste e divulgou ele nas redes sociais como montador de móveis. E não avisou para ele. Foi Não mesmo. avisou para ele que tinha divulgado ele, que ele disse: Não, mãe, eu não divulguei porque eu achava que não ia dar certo. Não, não Poderia. avisou. O meu filho não avisou. Uhum. Como a gente soube? Quando o telefone dele tocou, do meu esposo, né? Aí ele foi e disse: Quem foi que deu meu número aí? Um homem ligou perguntando se eu montava guarda-roupa. Aí o meu filho estava do lado e disse: Não, pai, foi eu que lhe divulguei. Oxe, tu me divulgou como? Não, foi no Facebook e na OLX. Aí eu não avisei pro senhor, porque eu fiquei com medo de não dar certo e o senhor já estava triste. Aí o senhor ia Meu ficar mais Deus. triste ainda. Irmã Zilda, para a glória do Senhor, na pandemia, o meu esposo bateu o recorde de montagem. Que eu não sei como foi que ele deu conta de tanta montagem. Menina, Eu foi. via ele 7 horas da manhã, ia ver ele de novo meia-noite. Ele no mundo montando móvel. Pra ver, tinha Deus parado, providenciou, meu providenciou. filho. Deus, a obra lá parou uns Uhum, 8 dias, porque a gente não tinha mais dinheiro, né, para investir. uhum. E aí parou, eu digo, Senhor, e agora? Esse terreno lá abandonado, como é que vai ser? Aí foi na hora da pandemia, zona que entrou, né? E as pessoas não saíam de casa, loja não funcionava. E aí meu esposo ganhou o mundo. Irmã, eu sei que dentro de 5 meses a nossa casa estava levantada e construída. Foi mesmo, Cleide. Eita. Construída. Olha, Deus é tremendo. Irmã, ainda tem um desafio. Quando chegou no teto, as pessoas disseram assim: Eita, gente, agora o teto vocês vão gastar, Que porque é o uma mais caro. casa desse tamanho vocês vão gastar. Aí nós ficávamos assustados, né? Meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer? Aí sim, irmã Zilda, o testemunho aqui é grande. A minha mãe,
A minha mãe mora comigo, né? Uhum. Só tem eu de filha, pra onde eu vou ela tem que ir. E pra onde eu for ela tem que ir. Onde ela for eu tenho que ir, né? Então a minha mãe adoeceu da Covid, né? Pegou a Covid. Isso no meio do processo da Da construção da casa, construção. né? Da casa. E ela muito mal, muito mal. E ali ela foi transferida para um hospital no qual eu não poderia ver ela. Que foi os hospitais de campanha. Os hospitais de campanha, né? Ela E foi ela pra foi. lá. E ela foi, irmã, para lá. E aí a casa parou. Parou. Aí eu dizia, Senhor, mais outro desafio. A minha mãe, naquele estado, entubada, entubada. Tinha a casa dela, né? Então, o que que eu dizia? Senhor, minha mãe tem uma casa lá no Maranhão e morrer aqui numa casa alheia, de aluguel, Senhor. Meu Meu Deus. Deus, Senhor. E ali bate um desespero, irmãzinho, de eu começava a orar, orar, orar. E aí eu sei que Deus ouviu o meu clamor, mesmo sem eu merecer, né? A gente sendo falho, mas Deus conhece o nosso coração, né? É Então, verdade. irmã, eu achava que ali minha mãe ia morrer naquele tubo, achava que minha mãe ia morrer, não Como morria, muitos, né? Quando como foram muitos entubados. morreram, né? Não tiveram oportunidade Entubado, mais, principalmente pela idade pela dela. idade, 80 anos. Então, eu fiquei, né, pensando, meu Deus, e agora como a gente vai terminar essa casa? Como minha mãe vai morar, ser velada numa casa alheia, de aluguel? Meu Que Deus, situação. situação, irmã. E não tinha dinheiro mais para terminar o teto da casa. Não tinha. A montagem caiu, não tinha mais. Só tinha assim, a montagem só dava pra gente comer. E as Uhum, despesas de estar correndo para o hospital, né? Para saber notícia dela, porque eles uhum. diziam que ligava, mas esquecia e a gente ficava preocupado, tinha que ir lá. E quando eu chego, chegamos a esse ponto, né, do médico até desenganar ela, Foi mesmo. desenganou ela. Então a gente entrou no desespero, né? E eu comecei a orar, mas eu tive a oportunidade de ir naquela UTI. Eu fui naquela UTI. Quando ela saiu daquele tubo, ela foi para um quarto, né, para um leito normal, e tinha que ter um acompanhante. E ali eu acompanhava ela naquele leito, né? E eu dizia, Senhor, ela não escapa. Meu Deus, não deixa minha mãe morrer agora, assim, eu não estou preparado, mas a gente quer desafiar Deus, porque se Deus tirasse, ele dava o conforto, né? É, mulher. E aí, minha filha, eu sei que a minha mãe ficava mal, mal, enfim, resumindo. Ela teve alta. Foi o dia mais feliz da minha vida. Até a casa eu tinha esquecido, quando o médico disse que ela estava de alta. Mas ela não estava 100%, ela não tinha noção, né? Assim, ela estava com atraque no pescoço, ela estava comendo por uma Uhum. sonda. E eu dizia, Senhor, como é que eu vou fazer para me cuidar da minha mãe trabalhando e para cuidar dela, se eu não tenho ninguém, né? Uhum. Então, irmã, Deus é muito bom e a empresa me ajudou muito, 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 muito nessa parte. A empresa antecipou minhas férias. Foi mesmo, A tudo. empresa disse: não, vou antecipar suas férias, você vai cuidar da sua mãe. E ali antecipou Tudo minhas férias. providência de Tudo Deus. providência de Deus. Irmãzinho, de a casa lá, né? A casa lá, sem teto, sem nada. Cadê o dinheiro? Irmãzinha, quando eu tô com minha mãe na cama, ela já tava começando a voltar a consciência dela, conhecer mais um Uhum. ambiente, né? E aí ela já tava assim conversando comigo. Aí o meu celular tocou, né? Quando tocou o celular, era o gerente do banco do Bradesco. Ele ligou para mim dizendo: é a dona Olímpia? Eu digo: não, é a filha dela. O que você gostaria? Se não, é porque surgiu uma margem aqui de um empréstimo para ela e eu queria saber se você está de acordo. Aí eu disse: e quanto é esse Não empréstimo? fala, não. Quanto é esse empréstimo? Ele disse: é 21 mil. É Eu digo: meu mentira. Deus, é golpe. Não tem condição. A mãe ter 21 mil de empréstimo. Ele disse: é, senhora. Ela não tira aqui no Banco do Bradesco? Eu digo: é. Ele diz: pois se você tiver interesse, você pode vir com ela amanhã ao banco, que a gente faz esse Meu empréstimo e libera o dinheiro Deus. para ela. Mas ela estava internada? Não, já tinha Ai, já saído. estava em Já estava em casa. casa, se recuperando. Meu Já estava Deus. tendo noção, porque ela não estava tendo noção da gente. Ela me Uhum. chamava, era mãe.
Ela não tinha Meu noção. Deus. Aí isso ela já tinha tirado a traque do pescoço, já tinha tirado Uhum. a sonda, né? Tava se alimentando já normal. Gente. Então, irmã, quando ele disse isso, aí eu disse, mãe, o povo do banco perguntou se a senhora quer um empréstimo. Minha filha, pois receba. Ela disse, receba, que se eu morrer, você tá com esse dinheiro aí para terminar a casa. Gente Irmã do Zilda, assim, céu. algo sobrenatural. E aí, no outro dia, eu disse, mãe, a senhora aguenta ir pro banco? Aguento, minha filha. Olha, de 2 dias em diante, a melhora da mãe foi, assim, surpreendente. Parecia que aquilo, Gente do há 2 dias, céu. assim, parecia que aquele tubo nunca tinha existido nela. 2 dias, irmã, assim, algo Meu sobrenatural. Deus. Deus providenciou tirar ela com vida daquela UTI, daquele tubo, trouxe para casa, de assim, de imediato ela teve uma Uma melhora melhora assim, assim. num piscar de olho. Meu Deus. E aí eu digo, mãe, a senhora aguenta ir pro banco? Aguento, minha filha, pode me botar no carro que eu vou. E a gente foi, Menina. irmãzinha, para esse banco. Chega lá, eu disse, não, porque ligaram, não foi eu que liguei para você. Porque não é de você desconfiar. Com certeza. O banco lhe Com oferecer certeza. 21 mil para uma senhora de 80 anos, Gente do céu. não tem explicação. Quando chegou lá, né, aí ele disse, a senhora quer fazer mesmo esse empréstimo? Ela disse, quero. E aí ela fez aquele empréstimo. Ele disse, ó, daqui 3 dias o dinheiro está na sua conta. Aí o gerente ficou dizendo assim, ele falou, meu Deus, eu não estou entendendo por que que liberou para uma senhora de 80 anos esse valor todinho. Foi O mesmo. gerente ficou se questionando, aí chamou a outra moça lá, né, e disse assim, fulano, olha aqui a idade dela, 80 anos, como foi que liberou? Sendo que lá ao nosso Ninguém lado, entendeu. ninguém entendeu, sendo que do nosso lado tinha uma mulher com 69 anos lá e o dela não deu certo, o empréstimo dela. Meu Jesus. E aí, quando caiu esses 21 mil na conta, eu digo, Jesus é minha casa. Irmã Zilda, foi Eita rapidinho. glória! Meu Deus, Deus é Rapidinho. lindo, Deus é fiel, gente. Essa Eu amo casa esse foi Jesus. fechada e a gente se mudou. E ela tá Foi lá. mesmo. Para a glória do Senhor Jesus, a minha mãe tá lá viva, Gente, bem, contemplando o milagre. contemplando aquela casa que a gente tanto Jesus, sonhou aqui em Teresina. minha E hoje, gente do irmãzinho, eu só céu. tenho que agradecer a Deus, não tenho mais nada para pedir. Que hoje, se eu fosse o meu último dia, eu morreria feliz e realizada. Por deixar Eita, meus filhos, Jesus. minha mãe, debaixo de uma casa. Nossa, que ninguém vai chegar lá e dizer assim: hoje eu preciso da casa. Vocês podem sair? Não. Se não for Deus, Aí a gente olha, meu Deus, como Deus é tão perfeito. E a gente olha pra dentro da gente em uma situação dessa, né, Cleide? Aí observa, meu Deus, eu preciso melhorar tanto, né? A gente não, é não é isso que a verdade. gente pensa quando a gente contempla, quando o milagre chega. Ai, meu Deus, eu preciso melhorar como cristã na tua presença. É verdade, a gente não Porque entende. não entende, a gente clama tanto por milagre. Quando o milagre chega, meu Deus, como isso aconteceu? Eu pedi, mas meu Deus chegou. E aí a gente fica sem entender, porque a mente humana, ela é incapaz de entender o que existe no sobrenatural de Deus. Verdade. Deus não permite a gente ver o sobrenatural. Mas quando acontece, você sabe que existe o sobrenatural de Deus, porque o que aconteceu na nossa vida hoje, né, é o sobrenatural É de o Deus. sobrenatural de Deus, assim. Você me perguntou, você se baseia por alguém na Bíblia? São várias pessoas que a gente se vê naquela pessoa. Isso. Eu já acho a minha vida bem parecida com a história de Moisés. Aquele É. sofrimento do povo que viveram, Uhum. né, ali Do no deserto. deserto. E aquele tempo ali que eu vivi aqui foi aquele tempo do deserto. Aquela seca, aquela Aí escassez e hoje, Deus Cleide, e providenciando. aí hoje tu canta sobrevivi adorando, meu Exatamente. Deus do céu. Pois é, foi desse jeito. Então, a gente não merece nada de Deus, a gente é falho, o coração da gente é mau, o pensamento da gente é mau.
Mas a gente sabe que Jesus é o nosso advogado para nos defender, Ele é quem cuida de porque nós. nós reconhecemos Ele, né? A É grandeza verdade, dele na nossa Cleide. vida, nós reconhecemos. Mesmo nós estando no fundo do poço, nós sabemos que nós servemos a um Deus que quando nós falamos, Senhor, eu não suporto mais, Ele diz, pois espera, que agora é a minha vez. Tem só um pouquinho de calma. O nosso Deus, ele trabalha no impossível. No impossível. Aquilo que é possível aos nossos olhos, ele não faz. Porque ele nos dá saúde, nos dá coragem para a gente ir. Mas quando chega assim, é impossível para mim, não está no meu alcance. Aí o Senhor diz agora: eu vou tornar possível o impossível. Eu vou tornar provável o improvável. Meu Deus, gente. Eu, cada dia, irmã Cleide, eu me apaixono por Jesus. Não, tem dia que eu tô tão apaixonada por Jesus que eu coloco aqueles hino antigo. Meu Aí tem uma Deus. irmã que ela diz assim: mulher, tu tá igual aquele pessoal do mundo quando estão apaixonados que vão beber. É mesmo, A irmã fala para mim Cleide. assim, porque eu não tenho palavras, apesar dos meus defeitos, das minhas faltas, Meu né? Deus. Mas eu sou grata a Deus, como eu falei para a irmã, né? Que eu disse para ela: olha, as minhas campanhas de oração ninguém sabe. O meu relacionamento com Deus ninguém Ninguém sabe. sabe. O teu a sós com Deus, O que né, eu gosto, Cleide? irmã Zilda, é de eu ficar só com Deus e não comentar com ninguém nada daquilo que eu tô. Necessitando do momento ali que você está pedindo para ele. Mas quando você receber, é que você vai contar. Ah, exatamente. Aí tem pessoa Jesus. que diz assim: vai pedir oração a fulano para orar por ti, vai lá no fulano, fulano é bom para orar e tal e tal. Eu já sou mais de confiar em Deus e em mim Eu mesmo. também. Eu não gosto de relatar um problema meu para a irmã, porque se eu tenho um Deus que eu posso me direcionar diretamente com ele, eu sei que a palavra de Deus diz que ele é fiel para ouvir, né? O nosso clamor no momento da angústia, ele é o socorro presente na angústia. Verdade. Então, por que que eu vou procurar a irmã? Se eu posso falar diretamente com Deus, eu tenho isso na minha mente, irmã. Até entrando aqui um pouco na carne, eu, A Cleide e a carne, gente. Essa entrando um mulher. pouco na A carne. gente só chama ela canela de fogo. Aí tem dia que ela disse: tá só a cinza. E aí eu falo naquela parte, irmã Zilda, que é tipo aquela coisa: o seu relacionamento com seu esposo, a sua intimidade com seu esposo, você não vai amanhecer o dia dizendo para Pra ninguém ninguém. que você teve uma noite com seu esposo. Eu me comparo assim, que a minha intimidade com Deus não presta estar dizendo para ninguém. É, Mas eu sei o quanto de lágrima tem naqueles cantos que eu da chorei tua ali e casa. ninguém sabe. Eu sempre digo, o relacionamento a sós com Deus, não precisa você sair dizendo que você está tendo, vivendo um momento de comunhão com Deus, Não mas com precisa. as suas atitudes, do seu dia a dia que você vive, vai fluir, vai demonstrar para as pessoas quem você é em Cristo. Não é Exatamente. isso? E as pessoas vão olhar para você e vão ver essa mulher, ela é crente, ela tem comunhão com Deus. E muitas das vezes, por causa disso, incomoda certos tipos de pessoas. Por causa disso, não é nem a pessoa em si, mas pessoas que têm tendência a ser influenciadas, como no início eu falei, não estava na gravação ainda não, sobre. Eu até falei aqui antes da gente começar a gravar que muitas das vezes tem levante contra a gente de pessoas e a gente tem que aprender uma coisa. Eu aprendi fazendo as minhas muitas leituras, eu aprendi que quando alguém se levantar contra você, não é aquela pessoa em si que está contra você, mas ela está sendo gerenciada por espírito maligno para se levantar contra você, para parar o processo de Deus na sua vida e a chamada que Deus tem. E com certeza nessa tua trajetória, nesse teu problema que você teve, na sua caminhada, que você saiu da tua cidade. Com certeza teve esse levante, alguém se levantando, sendo gerenciada, nem eles mesmos perceberam que estava tendo gerência maligna na mente deles para se levantar contra você, porque Deus, o projeto de Deus era muito grande na tua vida. Para hoje você está contando vitória. A sua Verdade. mãe com 80 anos sobreviveu ao Covid, ela foi entubada. Pessoas com 80 anos, a grande maioria do mundo todo, com essa idade que foi entubada,
foi, quando disserem, foi entubado, não vai resistir, vai morrer. E assim, você estava de aluguel, morando de favor. Hoje você tem sua casa, Deus te deu oportunidade, te deu coragem para você estar na sua casa. Isso é um milagre demais. Mas no meio desta caminhada, teve sim as barreiras, teve os espinhos, né, Cleide? Exatamente. Teve os Muitos fogo, espinhos. teve tanta coisa que tentou te parar. Mas o Senhor te trouxe e te permaneceu para você permanecer de pé, mesmo no momento que você achava, não, tô fraca, mas o Senhor te manteve de pé. O que que tu mais gosta de fazer na igreja? De louvar a Deus. Para Pois é. mim, Gente, quando eu convidei a Cleide, eu disse que ela ia louvar o Senhor. Como meu menino disse, não dá certo agora, não, nós estamos ainda montando algumas coisas ainda para poder fazer isso. Aí eu digo, não dá certo não, Cleide. Porque às vezes, e principalmente na área do louvor, né? O louvor, ele move algo no mundo espiritual muito grande. Eu tenho um contato assim com a área do louvor, que quando eu tô orando, eu gosto muito de orar ouvindo música, mas não é todo tipo de música. Não é. Eu procuro ter umas músicas assim de adoração que me leva ao céu. e a parte do louvor que eu mais amo é aquele louvor que é para engrandecer o nome do Senhor. É Porque hoje, exatamente. eu sempre que eu tenho oportunidade na igreja de adorar a Deus, eu gosto daqueles hinos mais antigos. Eu também. Porque aqueles hinos é de adoração ao nosso Deus. Hoje tem uns hinos, irmã, que é para, tipo, alimentar o ego das pessoas, A né? carne. A carne das pessoas, tipo, eu não nada contra, cada um tem suas ideias, tem seus gostos, mas aqueles hinos que fala assim, o Senhor vai você vai mostrar que você tipo, como fugiu agora um pouco da mente, assim, um hino tipo debochando das pessoas, e não é isso que Deus quer. Tem um hino da irmã Cristina. Eu amo. Aquele que começa apenas um toque, o milagre em minha vida acontece. Apenas uma ordem, a cura na minha casa acontece. E essa Gente, letra essa é letra, forte. gente, é muito, muito forte. A minha nora, ela sempre diz, mas eu tô seguindo, parece a sua cara. Porque tem dia, gente, que eu amanheço o dia cantando este hino, um toque, uma ordem, mas preciso que o Senhor passe Mesmo assim, aqui. a gente recebendo um milagre, mas a gente não quer que Deus saia da Não, nossa vida, né? Anitta, Jesus E é eu muito gosto, demais. irmã, assim, que eu me baseio naquele hino, assim, para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, Eita, quantas noites acordada, alto preço eu paguei. eita, é Foram forte. lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e Não novas conheço. experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas Forte. venci nas Ah, orações. lembrei. De joelhos com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Esse hino é É minha história. forte, é lindo Tudo que eu demais. passei. É mesmo. Eu tenho um hino que é a minha vida, assim, que eu gosto demais. Sempre quando aqui é lá que como eu tô dizendo assim agora, como eu tô ficando velha, parece que não tô mais conseguindo cantar. E aí é quando às vezes eu tenho oportunidade na igreja para cantar, e quando eu vou passar, já tem uma irmã que diz assim: Macilda, aquele hino. Eu digo, Jesus, eu não posso nem cantar o outro, que é a minha cara. Antigo da Mara Lima. Por caminhos que trilhei. Conhece? Sei. Os meus pés feridos estão e os ombros tão cansados com o peso da cruz. É lindo. Irmã Zilda, e eu lembrando aí, falando em Mara Lima, eu lembrando, né, que quando eu tava ali, que a minha mãe saiu daquele tubo, que ela foi para um leito normal, né, e ali havia várias pessoas que também tinham saído do tubo, né, e Uhum. estavam ali. E em frente a gente tinha um rapaz que ele caiu de uma escada. Não, me engano. Ele estava caçando e a arma disparou nele mesmo. Meu Né? O Deus. tiro, eu não sei como foi, a espingarda lá, né? Uhum. E ele ficou muito mal, irmã, muito mal mesmo, sabe?
E ali, mano, numa noite de domingo, a minha mãe teve uma recaída muito grande naquele leito. Eu pensando que já estava livre, né? Uhum. E aí ela teve uma recaída muito grande. Ali eu comecei a entrar no desespero. Comecei a gritar às enfermeiras, fazer aquele escândalo lá, né? Porque a gente fica mesmo Fica, assim, né? A gente quer fica acudir a mãe firme. da gente. E minha mãe morrendo. E quando vê aquelas enfermeiras, e aí, não, vamos aí começaram a tirar o sangue do dedo dela, né? Pra Uhum. testar, medir pressão, tudo, tudo, tudo. Irmã, não fiz outra coisa. Eu fui Fui pra clamar. trás daquelas enfermeiras e comecei a louvar a Deus. E Deus botou no meu coração aquele hino. Ele vai além da medicina. Menina, foi E mesmo. eu comecei a louvar ali, irmã, e as enfermeiras disse que começaram a se arrupiar e Não tudo. tem mais solução. Irmã, eu assim, né, e é forte, eu lembro demais, demais, demais eu louvando a Deus ali, né? E tinha um rapaz assim, ele não falava, ele tava com a traca, com a traca a gente não fala, né? Uhum. E ali aquele rapaz começava, irmã, as lágrimas descer nos olhos dele, na hora que eu tava louvando a Deus, né? E os médicos começaram a se admirar, irmã, de uma hora pra outra a mãe voltou ao normal. Foi mesmo. Ela teve assim, pronto, tipo como se ela tivesse tido um desmaio. Oxe, gente, o que foi que aconteceu? Foi Voltou ao normal, mesmo. irmã. Ficou bem melhor. Quando a gente. Quando eu terminei de louvar a Deus e tudo, aí as enfermeiras disseram, eita, eu tô toda arrupiada. Essa música, ela falou até assim: essa Uhum. música que você cantou aí tocou dentro de mim. Meu Eu senti Deus. assim algo diferente, né? Eita. Irmã, ali o mundo espiritual de Deus, o trabalhar de Deus, os anjos do Senhor estavam ali. Irmã, não demorou nada quando essas enfermeiras saíram de dentro do quarto. Eu continuei cantando, eu peguei a mão da minha mãe, segurei e Mesmo fiquei louvando. desesperada, Meio desesperado, tu fiquei louvando. cantou. Louvando esse hino, além da medicina, cantei, cantei, cantei. Só ele era repetindo, repetindo. E eu não tava nem aí, irmão. Sei que de repente veio um alvoroço lá de frente o quarto que ela tava, um senhor lá morrendo. Tinha, os médicos tentaram reanimar Menina. e ele não reanimou, morreu. O rapaz da espingarda que Nesse disparou. caso, tinha um espírito de O morte espírito na de morte. enfermaria que você estava. E enquanto você louvava, o espírito de morte saiu, gente. Exatamente, irmã, desse jeito. Deus meu. Irmã, ali naquele hospital que eu tava com a minha mãe, ali eu vi, minha irmã ali, Deus estava comigo ali naquele momento. Não tenho dúvida, irmã, Gente do Deus estava céu. comigo. Que coisa Era como linda. se a morte tivesse rodeando ali o leito da minha mãe. É como se a morte tivesse saído dela. Não, aqui eu não acho brecha. Pegou de frente, irmão. O homem que não tava dormindo, mas Uhum. de repente o homem morreu. Meu Deus. E eu continuei louvando, irmão. Eita, Jesus lindo, Deus ser Louvando. fiel. E esse rapaz que tava do lado da mãe lá, irmã, ele tava todo tatuado, de brinco. Só que tinham tirado os brincos dele porque ele tava na UTI, né? Mas ele tava com Uhum. a marca Eu dos sei, os brincos, né? alongadouros, E sei lá quando como é que chegaram com esse diz. rapaz no quarto, eu digo, Senhor do céu, mais esse desafio. Não tinha ninguém por ele, só era ele lá. Eu digo, meu Deus, se aqui for um bandido, minha mãe bem aqui do lado, eu aqui, e entrar alguém para vir matar esse homem aqui, meu Senhor. Meu Deus do céu, Pra porque às vezes ver. acontece, né? Acontece, porque a Acontece, eu gente já vi muito sabe passar na que televisão. esses hospitais, ele é gente de toda É, espécie, acontece isso aí, a né? gente... E ali, irmã, eu comecei a louvar a Deus e aquele jovem olhava para mim com o olho duro e as lágrimas saindo e eu louvando, louvando, lendo a palavra de Deus. Irmã, de repente a esposa dele apareceu, aí eu comecei a conversar com ela e ela começou, tipo assim, a achar um apoio em mim, ela começou a querer, tipo, me idolatrar. Uhum. E ele pediu o celular para ela, ela deu, ele escreveu na mensagem que disse que depois que eu comecei a louvar, ele tinha tido uma melhora muito Foi grande. mesmo. Ele começou a falar para ela em mensagem e ela me mostrou. E, gente, mas Cleide, tu não pensa assim de tu viver mais assim, Deus, eu vou, meu negócio agora é te louvar, independente da situação. Penso sim, Tem, demais, gravar demais. EP. Muito Tem, desejo, tem, mas Cleide. Tu tem projeto? não, assim, é um sonho que eu tenho, mas ainda não coloquei em prática, né? Porque não adianta você sonhar e não
não ter É, aquele sonho, não agir para aquele sonho ser realizado, né? tem que correr atrás. Mas o desejo da minha alma, eu sempre digo, Senhor, antes de eu partir desse mundo, eu quero deixar, nem que seja um clipe de eu louvando a Deus. É Porque é um mesmo. sonho que eu tenho, assim, de louvar, porque é uma coisa que eu sinto prazer em adorar a Deus. Mas como eu não vivo, assim, não tenho muita oportunidade, assim, não porque eu diga assim, não, porque a igreja não dá, não. Pela distância que a gente mora das igrejas, é um bairro Uhum, muito carente, né, de igreja. uhum. Então, como eu demoro ir, mas o tempo que eu tenho oportunidade, eu aproveito bastante. Mas em casa, É, é Deus. Eu digo, eu tô pois faz, adorando, é Deus, faz não é um como homem. Martin Luther King. Martin Luther King, quando houve a abolição dos escravos, né? Mas mesmo assim o povo viveu oprimindo os escravos, proibia deles ficarem sentados nas cadeiras, que se entrasse um branco nos ônibus, os negros tinham que sair, aquela coisa. Martin Luther King, ele foi e disse, eu tenho um sonho. Gente, eu amo essa história de Martin Luther King. Tu já viu a história desse homem Não, americano? Mataram ele com 39 anos de idade, mas ele deixou assim uma revolução muito grande. E quando a gente olha para essas histórias desses homens de Deus que eles não cruzaram o braço, ele tinha um sonho de alguma coisa, eles iam para cima, eles faziam, mesmo que fosse pouco tempo, mas eles faziam. Eu acho muito bonita a história de Martin Luther King. Foi um negro, mas também fez uma história. Ele convocou uma multidão de gente para não andarem de ônibus. Pessoas andavam quilômetros e quilômetros caminhando e os ônibus ficaram tudo vazios, que era para eles aceitarem e respeitar, principalmente o povo de Deus. Eu inspiro nessas coisas, eu amo essas histórias. E a gente vê Deus nessas coisas. Quando a gente sonha de uma coisa, Cleide, vamos correr atrás. Não é para cruzar os verdade, braços. verdade. Não é para cruzar os braços. E uma coisa que nós temos que entender: se você sonha, não cruze os braços, porque um dia você vai morrer. Um dia você morre. O que foi que você fez? Que história vai Verdade. ficar? Eu gosto muito daquela história que está no livro de Marcos, capítulo 9, se não me falha a memória, o versículo 13, ou é 9 13 ou é 13 9. O final, quando ele diz assim: E aonde esse evangelho for pregado, vai ser lembrado o que ela fez para a memória dela, de Maria, quando ele estava na casa de Simão, e ela chegou, quebrou aquele vaso de alabastro sobre Jesus, e houve questionamento, e ali ele simplesmente diz: ela está fazendo isso, está me preparando para o sepultamento. E os pobres vocês sempre vão ter, eu não. E o que ela está fazendo vai ficar para a memória dela. E eu pego essa palavra, sempre coloco na minha vida, você acredita? Eu amo estudar a palavra de Deus, eu amo estudar outros livros, meu Deus do céu, eu gosto demais. E eu gosto de pegar essas personagens de homens corajosos que fizeram impacto nessa geração. O Martin Luther King, Seymour, é um homem negro também, americano, essas coisas tudo é de negros corajosos, porque, o Icleide, a gente olha e observa hoje, tem muitas pessoas que vivem na igreja oprimido. Não, sou negro, sou discriminado porque eu sou pobre, sou negro. Sou pobre, sou negra, mas eu me amo e eu tenho meus sonhos. E ninguém Verdade. faz eu abaixar minha E cabeça mesmo, por eu ser pobre e negra, não. e mesmo porque, né, a palavra de Deus é bem clara em dizer que não devemos fazer acepção de Acepção de pessoas. pessoa, mas nós vivemos num tempo desse. Infelizmente. As pessoas descrevem Jesus como uma pessoa do cabelo longo, né, os olhos verdes, né, Isso. mas nós até o momento nós não sabemos se Isaías Jesus pelo 59, qual. 59 a 53, ele diz que ele nenhuma beleza ele trouxe para que ninguém se interessasse por ele. Pois é, aí a gente não pode descrever assim, a gente sabe o legado que ele deixou para Irmã nós. Chambela e meu filho, irmã. A gente sabe do legado, né, que ele deixou para nós. E o id dele, o amor dele, tudo isso, né? É, Mas nós não podemos assim descrever exatamente como Jesus era, verdade. fisicamente, humanamente falando, Isso, né? é E nós verdade. só sabemos que nós cremos num Deus do impossível e ele faz com que essa fé que nós temos nele Nos seja dê força
né? seja realizada nas nossas vidas para mostrar que Ele é Deus na nossa vida, que o Deus que nós cremos não é em vão. Verdade. Né? E para as pessoas hoje que nos ouvem, que estão ouvindo essa palavra, que seja abençoado, seja edificado, né? Que não se desespere no momento da angústia. Espere o tempo de Deus, que na hora certa Deus É vai realizar. verdade. Né? É verdade. Cleide, nós estamos chegando no nosso final do nosso bate-papo. Foi muito bom, Muito Cleide. bom. Eu tenho certeza que vamos ter outras oportunidades. Gente, vocês estão Vamos ouvindo sim. cachorro latindo? Porque aqui na minha casa, sabe, tem 2 cachorros abençoados, viu, gente? Eles estão aqui latindo. Eles estão ali trancados, eles querem sair para fora. E quero agradecer, gente, aqui da irmã Cleide, que veio estar aqui conosco. E que Deus venha te abençoar, Cleide, poderosamente. Que você venha prosperar cada dia mais. E você também, Irmãzilda, eu quero aqui agradecer por essa oportunidade, né? Que você lembrou de mim, longe que eu moro, a gente mora tão longe, Pois mas é. você, né? Deus tinha um encontro marcado para nós nessa manhã. Verdade, verdade. Alguém hoje precisava ouvir essa palavra, É verdade. esse testemunho, né? É verdade. Essa Essa conversa experiência. que a gente está tendo aqui. Alguém, eu creio que alguém será edificado através dessa Experiência, manhã. viu? Com Deus que tu né? teve, né? Exatamente. Pelo que tu passou, foi uma experiência muito dolorosa, né? Muito dolorosa Eu- e valeu a pena. Eu sempre digo, quem tem chamada, ele suporta o processo e muitas das vezes no processo fica muitas marcas, porque você passa pelo fogo, passa pela água, passa pelos espinhos e às vezes o fogo te queima, fica marcas, né, feridas. A água às vezes quer te sufocar, te afogar e os espinhos às vezes querem te furar e sangra. Exatamente. Isso tudo é o processo. Mas quando a gente suportamos o processo, vamos chegar lá na frente cantando o hino da vitória. Amém, irmã Exatamente. Cleide. Deus te Amém. abençoe Você poderosamente. também. Continue essa pessoa abençoada que você Amém. é. Gente, eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Nil de São Paulo. Eu tinha dito para ela, eu ia botar no começo do vídeo, esqueci. A irmã Nil de São Paulo, que está nos assistindo lá. Irmã Nil, ó, beijo, amada, ó, do meu coração, te amo, viu? Irmão Cristiano Ronaldo, que a gente gosta demais, um irmão que veio aqui para Teresina, que a gente, assim, abraçou, irmão Cristiano Ronaldo. Que Deus te abençoe e os demais irmãos. Até a próxima, gente.